Obrigado. Isso, obrigado. As crianças, como está aí no nosso... Como devia estar? Já esteve. As crianças já foram para o seu culto infantil. Muito bem. Que bom estarmos aqui. Hoje é um dia sempre muito bom de estarmos no domingo juntos, é uma alegria. Temos algumas pessoas que pela primeira vez nos visitam, é uma alegria para nós, venham mais vezes. Alguns que já fazia tempo que nós víamos, não é? Também é sempre bom rever-vos, que estejam conosco ali também, o Afonso. E temos alguém que há muito tempo não estava conosco, eu vou ter que mencionar o nome, não é? Que é a nossa irmã Soeiro. Nossa irmã Soeiro, já há muitos anos, mudada para o Cartaz, não é? A viver ali há quantos anos, irmão? Já vai fazer 5 e vai meio. fazer 5 anos e meio. Então, nós estamos muito contentes por ter a nossa irmã aqui conosco, participando do culto presencialmente. Bem-vindos também, mais uma vez, a todos que nos acompanham online. É uma alegria ter-vos a todos conosco nesta manhã. Nós temos falado neste ano de 2023, nas nossas mensagens, sobre o caminho de Jesus. Um outro convidado que vem, ele prega, tem a liberdade de pregar aquilo que está no seu coração, mas eu penso que este tema também é muito abrangente, né? Tudo sempre acaba por estar ligado ao caminho de Jesus, o caminho que nós devemos seguir com o caráter de Cristo. Agora tem algumas perguntas para fazer aqui logo no princípio. Conhecem alguém que gosta de ser enganado? Quando eu era miúdo havia uma frase no Brasil: me engana que eu gosto. Não é? Mas a ideia não era porque gostava, era para dizer que, olha, não adianta dizer que eu estou a perceber, não é? Eu estou a perceber, acho que não há ninguém que gosta de ser enganado. E alguém que gosta que se limita, mentira mesmo, assim, lavada bem, gosta, ou bem, uma mentira bem pregada que nós achamos que é verdade. Alguém gosta? Francamente eu não conheço ninguém que tenha prazer em ser enganado, em que se limita. E já ouviram alguém dizer assim, frase do gênero: eu não admito que me mintam? Já ouviram? Se calhar nós também já dissemos, né? Muitos de nós: não admito de forma alguma. Quantos já o disseram, nós próprios? E a quem? Normalmente dizemos aos que estão mais próximos, não é? Aos mais próximos. Agora vou inverter isto. Quantos de nós já enganamos alguém? Só um bocadinho. Só um bocadinho. Uma mentirinha assim. Um pequeno engano. É necessário. Quantos é que já mentimos? E a quem? Curiosamente, não é somente aos que nós não conhecemos, aos desconhecidos, mas muitas vezes aqueles que nós acabamos por enganar só um bocadinho, às vezes uma pequena mentira, são aqueles os mesmos que nós dizemos: não admito, de forma alguma. E é esses que nós, no aperto, muitas vezes acabamos por fazer o que não admitimos, de forma alguma. Mateus 5, versículo 37, vai ser o versículo-chave esta manhã. E eu convido para abrir em Mateus 5, 37, que nós vamos ver mais alguns versículos de Mateus esta manhã. Mateus 5, 37. Em papel ou em alguma forma digital. Vamos ler então. Mateus 5, 37. Seja, porém, Jesus falando, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é procedente do mal. Ou, noutra tradução, vem do maligno. Seja a vossa palavra, seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedente do mal, ou vem do maligno. Oremos? Pai, reconhecemos que este assunto é um assunto difícil. É difícil para todos nós, ou porque nos sentimos culpados, ou porque nos sentimos muito cheios de justiça própria, por não termos este pecado como os outros.
e acaba por ser um problema a todos. Reconhecemos isso. Eu direi quase todos. E eu peço, Senhor, que nesta manhã Tu fales comigo e através de mim, que a Tua palavra seja de facto como é, viva e eficaz, e vá lá fundo no meu coração, na minha vida e na vida de todos nós, os que estão aqui presencialmente, os que estão em casa, os que estão a acompanhar, onde quer que estejam, que a Tua palavra seja viva e eficaz nesta manhã, neste dia. Faça diferença em nós. Nos ajude a ser um bocadinho mais como Jesus. A andar neste caminho, o caminho de Jesus, com o seu caráter, o caráter de Cristo. Precisamos disso como do pão para a boca, Senhor. Precisamos disso. Faz toda a diferença na nossa vida. E na vida da Tua igreja. Pedimos com gratidão e com confiança, com fé, que o Senhor está a fazer isso mesmo. Tudo aquilo que vem do mal, do maligno e que nos tenta distrair, despistar e desviar a atenção, devemos repreender em nome de Jesus, para que o nosso foco esteja em Ti, na Tua palavra, naquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, nesse mesmo texto, se nós voltarmos a alguns versículos, ao versículo 33, nós temos o que dá origem a este parágrafo, a essa parte do Sermão da Montanha, chamado Sermão da Montanha. Então, versículo 33, Jesus faz aquele contraste: ouvistes o que foi dito aos antigos, não perjurarás, ou não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Cumprirás. Esta é a lei que aqueles que estavam a ouvir Jesus conheciam bem. Fazia parte da sua realidade, da sua vida, o seu dia a dia. Cumpriam. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Ouviste o que é dito nas sinagogas, nas vossas reuniões. Ouvistes o que foi dito aos antigos. E de facto esta lei do Antigo Testamento, não perjurarás ou não jurarás falso, ela, ou em outra versão, tem aqui na revista atualizada: ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Agora, a base mais profunda desta lei está no terceiro mandamento, né? Os 10 mandamentos, o terceiro, que é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E então, a base mais profunda é essa, que quando nós vamos dizer alguma coisa, tomamos Deus como testemunha, e se tomamos Deus como testemunha, temos que cumprir, porque senão estamos a tomar o seu nome em vão. Estamos a usar o seu nome de forma vã, de forma à toa. Mas há outras referências interessantes. Eu passo a ler, se quiserem apontar para depois lerem também. Levítico 19:12. Levítico 19:12. Não jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Está em Levítico 19:12. Ou em Números 30, versículo 2. O livro dos Números, no Velho Testamento, Números 30, versículo 2. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ao fazer ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca fará. Está em Números 30, versículo 2. Ou em Deuteronômio, o livro seguinte, Deuteronômio 23, 21 a 23. Quando fizerem algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado, se não cumprires, né? Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu dos teus lábios, guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus, declarando pela tua boca. Então, são várias referências da importância de aquilo que nós votamos. Eu prometo, eu vou fazer, né? Então, nós cumprimos. Mas aqui, em todos eles, vem a ideia
do aquilo que nós falamos utilizando o nome de Deus, não é? Utilizando o nome de Deus. É mais ou menos como, basicamente, não mentir sob juramento. O que é perjúrio, mentir sob juramento é um perjúrio. Então, não mentir sob juramento. Num tribunal, etc., promete dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Sim, então estamos ali perante um tribunal. Não é? Antigamente, nos países cristãos, metia-se a mão sobre a Bíblia, não é? E ali era uma forma de nós declararmos. Então, basicamente, o que esses textos que nós lemos estão a dizer é que quando for sob juramento, quando usar o nome de Deus, então, não mentir, não ser falso, ser verdadeiro. Mas agora eu pergunto, será que o mentir em outras ocasiões, em outros ambientes, enganar ou mentir, é crime? A pessoa pode ser multada, pode ser presa, pode ser incriminada por mentir em outros ambientes? Sei lá, na escola, pode ser penalizada, né? Mas se for descoberto, né? Mas normalmente em outros ambientes gera um problema, perdemos uma amizade, famílias se rompem, não é? Mas não é crime. Certo? Não é um crime. E não sendo crime, é aceitável. No início nós dissemos que ninguém gosta de ser enganado. Ninguém gosta de ser inimigo. Então, apesar de não ser crime, continua a não ser aceitável. Porque ninguém gosta disso. Não faz parte da nossa natureza querer ser enganados, querer que alguém nos minta. Então, basicamente, aquilo que era naquele tempo também é hoje, que é proibido, é crime sob juramento, não é? Se for realmente, se alguém omitir em tribunal e for descoberta, ela pode ser presa, ela pode ser pagar pena, não é? Pode ter problemas sérios com isso, porque é crime. E por isso é que nós vemos muitos governantes e pessoas importantes nos nossos dias sendo apanhadas em esquemas de corrupção, porque não só corromperam, mas também depois, quando foram confrontadas, o que elas fizeram? Negaram, mentiram, enganaram. Mas fazem isso o tempo todo em outros ambientes e não é crime. Mas isso não torna aceitável. No caminho de Jesus é diferente. No caminho de Jesus é não mentir, ponto. É não enganar, ponto. Vejam os versículos 34 a 36. Jesus falando então, eu porém vos digo que de maneira nenhuma, estou em Mateus 5, quem chegou agora, né? Pode ser que alguém tenha chegado online agora. Então Mateus 5, começando no versículo 34, e vamos ler até o 36. Eu porém vos digo, diz Jesus, que de maneira nenhuma jureis, de maneira nenhuma, nem pelo céu, nem porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. O que está acontecendo aqui? É que as pessoas então, as autoridades, os fariseus, os rabinos, os casuístas, tinham desenvolvido uma série de fórmulas, umas regras bem elaboradas, uns truques, para dar a volta à situação. Então é assim, não jure por Deus, jure pelo trono de Deus. Jure pelo céu. Não jure por Deus, jure pelo templo, ou por Jerusalém, né? Jure por outras coisas. Porque assim já não é, se não cumprir, eu não jurei por Deus, né? Ok? Jurei pela minha alma, pela minha cabeça. E Jesus diz, olha, mas a cabeça, o teu corpo foi criado por Deus. Não és capaz nem de transformar um cabelo branco em preto, preto em branco. Não é? O preto para o branco acontece naturalmente. O branco para o preto tem que usar o artifício, né? Tem que ser artificiais. Mas nós, por nossa vontade, não, agora quero que seja. Não há hipótese. E então aquele subterfúgio, aqueles truques, aquelas regras bem elaboradas, era como se nós tivéssemos juramentos vinculativos e não vinculativos. Os vinculativos era que era em nome de Deus. Olha, juro por Deus, não é? Por Deus, por tudo que é sagrado, não é? Mão na Bíblia,
Então este é vinculativo. Juro pelo altar em Jerusalém, juro pelo céu, pela terra, por toda a propriedade que eu tenho, pela minha vida, não é? Aí, se acontecesse alguma coisa e não pudesse cumprir, olha, francamente, já sabe, eu sou falho, não é? Jurei foi pela terra, pelo céu, não foi por Deus. Não deu, não consigo, não sou capaz. E já não era crime. Mas isso era só naquele tempo, não é? Hoje não há nada disso a acontecer por aí ou entre nós. Para Jesus essa diferença é meramente artificial. Não há diferença entre vinculativo. Juramento é juramento. Não é? Falou, disse que vai fazer, disse que é isso, disse que é aquilo. É isso mesmo. Não há nada, se falou em nome de Deus ou não falou, se chamou pela alma da minha mãe ou não, ou essas coisas. Não interessa, nada disso interessa. Ou é ou não é. Dizia o meu sogro, ou é ou deixa de é. Dizia ele brincando. Para Jesus não há essas diferenças. Mais tarde, Jesus chamou esses fariseus que o interpelavam de guias cegos. Vamos ver isso? Está em Mateus 23. Continuamos em Mateus, depois podemos voltar para Mateus 5. Mas em Mateus 23, começando no versículo 16. Mateus 23, 16. Estamos juntos? Vamos? Então a leitura de Mateus 23. Não vou embora, quem está online não vou embora. Aguentem comigo, porque há coisas boas ainda, tá? Desafiadoras, mas boas para dizer. Então, começando no versículo 16 de Mateus 23. Ai de vós, condutores cegos, guias cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso não é nada, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Não muda. Versículo 17. Insensatos, cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso não é nada, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Olha que truques, que esquemas. Jesus diz, insensatos, cegos. Qual é maior, a oferta ou o autor, o altar que santifica a oferta? 20. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquilo que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ou seja, não é preciso colocar nada. Porque o que jura por uma coisa, jura pela outra. Tudo, Deus está em tudo. Deus está no céu, Deus está na terra, Deus está no templo, Deus está no altar, Deus está na oferta do altar, Deus está em tudo. Então não é preciso acrescentar nada disso. Colocar esses subterfúgios para... E a verdade é que quanto mais temos que jurar, provavelmente a pessoa fica mais desconfiada, não é? Não ajuda nada. Mas por que há essa narrativa do caminho do mundo? Por que o caminho do mundo é assim? Por que é tão comum? Por que nós sentimos que temos que enganar, temos que mentir para nos safar? Por que somos assim? Desde criança, desde meu Deus. Temos que enganar ou mentir para nos safar. Há duas razões principais. Mas antes de irmos para essas razões, quero chamar a atenção que há inúmeras formas de enganar e de mentir. Vou só dizer algumas. Não precisa levantar a mão, tá bem? Não é? Mentirinhas, aquelas inocentes, dizemos nós. Copiar, plagiar, piratear, negar algo que nós fizemos, pelo menos em parte, ocultar quando é importante para o que está a acontecer. Não estou a dizer que nós temos que falar tudo o que acontece na nossa vida a toda a gente, não é isso. Mas quando há algo importante que nós sabemos e que pode resolver, pode ajudar, e nós ocultamos, na verdade, exagerar, não é assim. É bom, mas não é tão bom como nós estamos a dizer, né? Não é assim o melhor carro que já existiu na face da Terra, aquele que nós estamos a vender. Não é bem isso. Ele é bom, né? Mas
aquela tendência de exagerar, enganar mesmo. Eu tenho uma Bíblia com mensagens que são repassadas. Alguns de vocês já viram. As mensagens são repassadas em grupos, em coisas assim. Então, volta e e-mails. Então, volta e meia, eu tenho um desafio destes, não é? Eu vou ver se consigo recuperar algumas coisas aqui. Então, há uma notícia. Quem já viu um e-mail ou uma mensagem que diz, olha, vamos orar pelos 22 missionários que foram condenados à morte, um deles é o fulano e tal, são da igreja ciclana? Quem já viu? O e-mail, a mensagem? Já vi mais de uma vez. Então, normalmente quando eu recebo uma mensagem dessa no grupo, eu oro, peço a Deus paciência e faço uma pequena pesquisa. Depois eu respondo. Então aqui está uma resposta minha. Esta fake news começou em 2007, está sendo publicada em 2019 neste caso, mas já apareceu outra vez. Começou em 2007, para 2019 são 12 anos. Na época eram 23 missionários, não 22, eram sul-coreanos, foram sequestrados pelos talibã. Dentre eles, 2 morreram, os outros foram libertos após um pagamento de fiança. Além desse caso, nunca mais foram registradas situações iguais a esta. Nunca mais. Nunca mais. Mas o e-mail, a mensagem roda, dá a volta no mundo e pinga. Alguém recebe e passa para frente. Essa é mentira. Primeiro, não é do jeito que é enviado, não é? Não aconteceu, não foi assim. E segundo, não está acontecendo agora. Aconteceu em 2007. Um outro aqui. Uma outra pessoa que pensa como eu. São raros, mas existem em termos de grupos. Não vou dizer que há raras pessoas como eu. Longe disso. E então ele escreveu assim: com toda a gentileza deste mundo e todo o respeito, ele é muito melhor do que eu, agradeço que parem de usar este grupo para perpetuar notícias falsas e fotografias enganosas. Como crentes que somos, nós somos inimigos do pai da mentira. E espalhar mentiras sem averiguar as fontes acaba por ser como obedecer aquilo que o diabo quer, por mais inocente que pareça a mentira. Não, esta foto não é a foto do século e muito menos é uma foto, mas sim uma montagem, ou seja, alguém tinha passado a foto do século. Não é do século e nem é foto, é uma montagem. Antes de partilhar pensamentos, argumentos, saibamos as suas origens, pois as coisas de Deus são puras e verdadeiras, as coisas de Satanás são falsas e servem para trazer confusão e destruir. E eu fui obrigado a agradecer a essa pessoa, dizer, tu és o meu herói. Muito obrigado, André Gabriel. Finalmente encontro alguém que sofre da mesma frustração que eu. Continuação de um dia muito abençoado a todos nós. Né? Mais um só. Já recebi mais de uma vez uma estatística que fala sobre a forma como a pessoa mais comum das pessoas ouvirem falar sobre Jesus. Pela rádio, televisão, eventos na rua, contato pessoal. E eu gosto muito, porque ela fala sobre a importância do contato pessoal. Muito mais pessoas vêm a Jesus e ficam com Jesus, que conhecem a Jesus porque alguém o convidou e falou de Jesus para ele, do que eventos grandes. Não estou a dizer que não façamos, vamos fazer todos os eventos possíveis e imaginários, mas a verdade é que dão pouco resultado permanente. Muita gente vai à frente, no momento, aquela emoção, mas muitas não são acompanhadas, e outras, quando chegam a casa, falam: o que eu fiz mesmo? Portanto, essa é a realidade. E eu gosto muito da estatística, mas só que ela diz que é uma pesquisa do Instituto H, etc, etc, que é também uma organização muito credível. Então, quando eu recebi isto, eu disse: olha, isso faz todo sentido, mas é muito importante poder também informar sobre a data da pesquisa, onde foi realizada. Pode nos ajudar com essas informações? Muito obrigado. A pessoa não sabia dizer. E então, passado um bocado, uma outra pessoa escreve assim: infelizmente, essas informações, embora fazendo sentido, são fakes. O Instituto H desconhece quem as fez. Usa o nome do Instituto H, que é muito respeitado, uma pesquisa muito bem feita e bonita. E o problema é que
na minha opinião, não é tão difícil de ver. E quando nós vemos essas coisas, é importante nós termos noção de, por exemplo, uma pesquisa foi feita este ano, ou há 10, 20 anos atrás, ou no século passado, foi feito na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na Coreia, foi feito com adultos, com crianças. Tudo isso é importante. E não havia nada disso. Era só, olha, a pesquisa diz que... Espero ter contribuído um pouco para que nós deixemos de passar à frente esse tipo de notícias. Mas é uma forma de mentir. E eu conheço uma pessoa que eu chamei a atenção e disse, olha, não tem nada a ver com isso, eu passei como recebi. Quê? Ou seja, o outro mentiu para mim, eu passei a mentira, mas eu não tenho culpa, não entendeu? O cara mentiu para mim, a culpa é dele. Não é? Onde é que vamos? Mas é assim, o nosso mundo é assim. E provavelmente haverá entre nós, talvez em casa ou aqui presente, alguém que não está a compreender, está a achar estranho. Qual o problema? E este é o problema da narrativa do mundo, do caminho do mundo. É que nós estamos tão habituados, nós achamos que enganar e mentir é importante para se safar, e toda a gente faz, e quando nós fazemos, não há mal nisso. Um autor americano, Rolf Keyes, escreveu um livro, A Era Pós-Verdade. E esse livro foi escrito em 2004, quando ainda não havia WhatsApp, tá bem? Em 2004. E ele diz, alguma forma de engano, fez uma pesquisa muito bem feita, um livro muito bem escrito. Eu não li, mas eu vi boas referências, e o autor é muito respeitado. Ele diz assim, alguma forma de engano ocorre em cerca de 2/3 de todas as conversas, em média. 2/3. Não é 1/3, é 2/3. Alguma forma de engano. Ou voluntária, ou involuntária, ou porque exageramos, ou porque ocultamos, ou porque falamos só aquilo que interessa, não é? Porque o outro interessa muito, então a gente esconde essa parte, não é? 2/3 é uma pesquisa. E eu fico a pensar, provavelmente haverá culturas onde a média é maior ainda. Nós temos a tendência de condenar isso na política, não temos? Estamos a ver todo dia na televisão, no trabalho, na publicidade, nas oficinas, né? Quando vamos andar arranjar alguma coisa e nos vendem gato por lebre, não é? Quando nos querem passar, querem arranjar o carro todo, quando é só preciso não é? Ou o carro, ou o aparelho, não é? Nós não gostamos quando fazem isso conosco. Mas quando somos nós a fazê-lo, nós tendemos a racionalizar. Não, neste caso faz sentido. Neste caso é importante para me proteger, a minha honra, a minha dignidade, a minha família, a igreja, sei lá. Temos a tendência de racionalizar e então mentimos. Ou enganamos, de alguma forma. Mas vamos falar sobre as duas razões principais que nós temos essa tendência de mentir, ou enganar, dizer meias verdades. Já agora, meia verdade, qual que é a outra metade? Se é uma meia verdade, a outra metade é o quê? Então, toda meia verdade é uma meia mentira, também? Só para ficarmos claros acerca disso. Então, a primeira razão principal é o medo. Nós temos medo do que poderá acontecer conosco se nós dissermos a verdade. Temos medo. Nós queremos evitar aquilo que nós não queremos. Algum troco, alguma resposta, algum problema, nós temos medo. Queremos evitar aquilo que não queremos. Estava a pensar num exemplo para isso. Eu pensei numa criança pequena, não é? Ainda a gatinhar, e nós chegamos a casa e o vaso de flores está todo revirado, terra por todo lado, a criança com as mãos sujas. Então, Milda, mexeste no vaso de flores? Não. Crianças, bebês, tem medo das consequências, né, do que vai acontecer se souber que fui eu. Provavelmente a nossa pergunta já é uma forma ameaçadora. Mexeste, fizeste, então já ficou com medo, escondeu, tudo sujo, terra, tudo. A verdade é que crianças, em geral, são terríveis a mentir.
mentem muito mal, mas depois vamos desenvolvendo esta habilidade. E esse desenvolver a habilidade significa que nós temos que dominar certos impulsos que nós temos naturais, que demonstram que estamos a mentir ou a enganar. Então temos que dominar isso. Vamos dominando, até que um dia nós somos levados a um polígrafo e normalmente não passamos. E sabe qual é a conclusão que eu tiro disso? É que o nosso corpo não foi feito para mentir, não foi feito para enganar. Toda vez que o fazemos, estamos a lutar contra o desenho original. O desenho original não era este. E muitas vezes somos bem-sucedidos pela experiência. Já fizemos tantas vezes, já vimos fazer, aprendemos. Mas nós não fomos feitos para isso. E a segunda razão principal de nós fazermos isso, de mentirmos para nos safar, é para ganhar alguma vantagem. É aquela ideia de que, number one, eu em primeiro lugar, eu preciso ganhar vantagem. Eu preciso passar à frente. Então está lugar a que façamos coisas ou falemos coisas para nos dar alguma possibilidade de avançar. As minhas necessidades pessoais estão acima de tudo. Se por um lado nós temos medo e queremos evitar o que não queremos, por outro lado queremos ganhar vantagem, ou seja, ganhar algo que queremos. Evitar algo que não queremos e ganhar algo que queremos. Mas enganar e mentir são recursos meramente humanos, não são divinos. Deus não nos ensinou a fazer isso. São recursos meramente carnais, da nossa carne. São nossos, são da nossa carne, são do pecado original que nós herdamos dos nossos primeiros pais, é o mentir. E uma certeza absoluta é que quando enganamos ou mentimos, não estamos em sintonia com o reino de Deus. E não podemos, de forma nenhuma, operar sem ser na nossa própria força. Deus não está a ajudar. E por mais que dê certo, eu já vi, vocês certamente já viram, a pessoa mente ou engana ou até faz coisas desonestas e depois a coisa vai dando certo. Então Deus tem que estar abençoado, porque está a dar certo. Deus está a entender a minha situação. E no meu caso faz sentido, porque está a dar certo. Não. A outra pessoa está a gostar de que avance e não é Deus. Não está em sintonia com o reino de Deus. Então vamos voltar para o nosso primeiro versículo, Mateus 5:37, para concluirmos a nossa mensagem desta manhã sobre o caminho de Jesus. Versículo 37, Jesus conclui dizendo, então, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedente do mal ou vem do maligno. É procedente do mal, está em nós, do mal no nosso íntimo, no nosso coração, ou é procedente mesmo do maligno, o tentador, Satanás, o diabo, que nos leva a pensar e a fazer e achar que temos que mentir ou enganar para nos safar. Certa vez Jesus disse aos fariseus que o interpelavam, ele disse assim, João 8,44, se quiserem apontar, João 8,44, o diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque a verdade não existe nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é que é mentiroso e pai da mentira. Como sempre, queridos, o alvo de Jesus é o nosso coração. É o nosso mais íntimo do nosso ser. É o nosso interior. Esse é o alvo dele, de onde tudo procede. Ele quer ver isto mudar. Não é o comportamento exterior, não é agora eu vou aprender a mudar aqui fora. Ele quer ver mudança interior, no fundo, no íntimo, que depois vem para fora, naturalmente. Este é o alvo de Jesus, a mudança interior. Um grupo cristão chamado os Quakers levou isso tão a sério, até alguns exageros, mas levou tão a sério, que foram eles que inventaram a etiqueta do preço. Sabiam?
até os Quakers, século XVIII, XIX, até eles, e então tudo era regateado, tudo. Era um animal, era uma carreta, sei lá, um cereal, tudo era regateado, era tudo pechinchado. A pessoa chegava, não, vale 1000, o outro, não, vale 100. E aí, se ficasse entre 400 e 600, então todos os dois tinham ficado bem. Se fosse abaixo dos 400, um tinha perdido. Se fosse acima dos 600, outro tinha... Não é? Então, era assim, tudo. Agora, imagina o tempo que levava para comprar tudo. Ovos, uma galinha, um animal, fazer um arranjo, tudo era assim, tudo. E os Quakers falaram, não, tem que haver um preço justo. E eles então começaram a colocar um preço, e as pessoas iam, eu dou metade, não sei o que, não, o preço é este. E de lá para cá, felizmente, nos supermercados não temos que ir lá regatear. Não, eu compro a banana por tanto, eu quero a laranja. Não, nós chegamos lá, está lá o preço. E se não gostarmos, vamos para outro supermercado e acabou. Foram os Quakers que levaram tão a sério isso do sim, não, e tudo que passa disso é um maligno, que inventaram a etiqueta de preço. No caminho com Jesus, o ponto de partida nesse sentido é saber que é possível deixar a mentira. É possível, faz parte de nós, estamos tão habituados, mas é possível. Efésios 4, 25, eu vou levar vários versículos em Efésios 4, que foi o texto que a Débora leu no princípio, diz assim: deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, quando nós mentimos uns para os outros dentro do reino de Deus, que, mas isso não acontece, somente lá fora, né? Só fala mentiras lá na escola, no trabalho, mas aqui, para um irmão em Cristo, jamais. Bom, gostaria de poder concordar consigo. Mas quando nós mentimos uns aos outros, nem que seja aquele engano pequenininho, estamos a mentir para nós mesmos. Porque nós somos membros uns dos outros, fazemos parte do corpo de Cristo. Estamos a enganar a nós mesmos. No caminho de Jesus nós podemos libertar-nos daqueles medos, o medo de ser apanhado, o medo das consequências, porque Deus é o nosso protetor, Deus é aquele que vai prover, e mesmo que nós soframos as consequências, é a verdade, Ele nos protege, Ele vai prover, Ele vai nos guardar para si. Não precisamos andar e viver com medo, podemos nos libertar desses medos. Podemos compreender também a nossa identidade em Cristo, que nós somos filhos amados de Deus, em quem Jesus vive, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Criador do Universo, Senhor dos Senhores, vive em mim. Então, eu não preciso ter medo, eu não preciso estar a enganar, eu não preciso mentir, eu posso viver de acordo com esta realidade interior. Vou mudar para Colossenses e volto para Efésios. Colossenses 3, 9 e 10. 3, 9 e 10. Não mentais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes de novo do homem novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O novo homem vai nos renovando segundo a imagem daquele que o criou. Quem é que criou este novo homem? Deus. O alvo de Jesus é a integridade, é sermos íntegros, é podermos arriscar dizer a verdade, por mais que custe, e lidar com as consequências, porque nós temos Deus em nós, porque somos de Deus, Ele nos protege, Ele vai nos ajudar até o fim. Se no princípio parecer difícil, Ele vai nos ajudar até o fim. Eu já ouvi pessoas perderem emprego porque não quiseram mentir. É uma pena. Mas já vi outros ficarem no emprego porque não quiseram mentir. O patrão disse: este eu posso confiar, este eu quero. Vale a pena correr esse risco, porque se eu perder esse emprego porque eu não quis mentir, mais vale trabalhar para onde eu sou. Eu sustento a minha casa. Deus é o meu protetor e provedor. Ele vai providenciar. Ele vai abrir uma porta. Ele vai suprir. Cremos nisso verdadeiramente? Essa é a pergunta muitas vezes. Cremos nisso?
No caminho com Jesus nós podemos e devemos até melhorar a nossa linguagem. Não é só não mentir e não enganar, mas melhorar a nossa linguagem. Eu gosto sempre de colocar esse detalhe aqui, que ser verdadeiro e honesto não é desculpa para ser mal educado, insensível, sem empatia. Também já ouvi muito, não, eu sou verdadeiro, eu sou honesto, eu digo o que tenho que dizer. E diz, só que diz a partir da noite toda. Há maneiras de dizer as coisas. Ser verdadeiro, sim, mas dizer com empatia, com sensibilidade, procurando compreender, pôr-se no lugar do outro. Portanto, ser verdadeiro não é desculpa para a má educação. Mas continuando, Efésios 4, 29, voltamos para Efésios 4. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Portanto, para concluir, queridos irmãos, o caminho de Jesus, com o caráter de Cristo, é o caminho da verdade. É o caminho do sim, sim, não, não. No mesmo capítulo 4, Paulo escreve também aos Efésios e a nós, versículo 15: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Quando nós sabemos quem somos, pessoas em quem Jesus habita, quando nós sabemos onde vivemos, vivemos no reino de Deus, estamos caminhando juntos no caminho de Jesus, então somos muito mais capazes de ser verdadeiros, simples, claros e honestos. Poderemos usar também palavras que transmitam graça aos que nos ouvem. Então a ideia esta manhã, este dia, é nós juntos, quem está acompanhando online, quem está aqui presencialmente, quem não pôde vir e vai vir mais tarde, juntos seguirmos o caminho de Jesus. Que o nosso falar seja sim, sim, não, não. E abençoe a muitos que estão na nossa volta. Amém? E pode haver entre nós esta manhã, ou talvez alguém que está acompanhando, alguém que ainda não decidiu andar no caminho de Jesus. Espero não ter assustado, mas por outro lado, que esse susto produz efeito, não é? Faça a diferença, que haja uma curiosidade, haja algo, mas isto é tão diferente, é tão contra a natureza, é tão contra a cultura, que eu gostava de ver mais um bocadinho o que é isso. Sim, aceita esse convite hoje mesmo. Dê esse passo. Faz a decisão de seguir a Jesus de todo o coração. E nós vamos juntos. É uma caminhada, estamos juntos nessa caminhada. Vamos aprendendo uns com os outros. Vamos colocar de pé e vamos orar neste momento. Eu convido o grupo de louvor que vem à frente. Eu gostaria que nós cantássemos outra vez o último cântico que ele vive. Eu sei que a hora está um bocadinho adiantada, mas nós vamos cantar daqui a pouco. Eu vou orar. Vamos terminar a nossa transmissão também. E depois da transmissão ter terminado, vamos então cantar esse cântico juntos. Eu acho que tem muito a ver com o que eu estou a falar, o que Deus está a falar conosco neste dia. Oremos? Deus e amor, nós queremos louvar-te, agradecer-te, que tu nos amas, apesar de sermos assim. Tu nos convidas para andar contigo, para aprender contigo, para termos o caráter de Cristo, andarmos no caminho de Jesus. Que grande privilégio. Ó Deus, ainda neste dia, convence mais pessoas, que o Teu Espírito faça esse trabalho e que haja pessoas que abram o seu coração e suas mentes, se entreguem a Ti, ainda hoje, como resultado da ministração da Tua palavra. Ó Deus, e nós também queremos aprender contigo, queremos andar neste caminho, às vezes estreito, às vezes espinhoso, mas um caminho que vale a pena, porque estamos contigo. Não há lugar melhor no mundo do que estar no centro da vontade de Deus, na palma da sua mão, no caminho de Jesus, a ver o caráter de Cristo a ser formado em nós.
Continua a transformar-nos, meu Deus. Individualmente, as nossas famílias e a tua igreja, da qual fazemos parte. Pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, despeço-me de quem está acompanhando online. Pode